programa Faniquito. Aqui do meu lado hoje, a psicopedagoga Fátima Rosana. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dislexia, né? Muitas vezes você tá com uma criança, um filho aí, que tem esse distúrbio, né? E você não sabe, né? Então, tem cura, gente. Quer dizer, eu acredito que tenha cura. Se não tem cura, pelo menos, acho que tem como aliviar. E é aqui a Fátima Rosana, psicopedagoga, que vai falar um pouquinho sobre a dislexia. Olá, tudo bem, Fátima? Bem. Cara do filho dela, do Bruno, igualzinho, olhos, boca, tudo igualzinho. Bom, Fátima, eu queria saber, né, inicialmente, é interessante que a gente fale o que significa, o que é esse distúrbio, a dislexia. Dislexia é um distúrbio de aprendizagem que foca a leitura, a escrita e a soletração. Dentro da aprendizagem, a gente tem as dificuldades de aprendizagem e os distúrbios. Distúrbios, a gente tem a dislexia, descalculia, desortografia, TDAH e agora a gente está falando em especial da dislexia, que é um distúrbio neurológico. Mas isso, quando você fala em distúrbio neurológico, é falta de alguma química? Por exemplo, a depressão está com problema na sertralina. Sertralina é o produto da serotonina, né? Falei sertralina porque sertralina é um dos produtos que se toma para a depressão, né? Produto químico, substância. Então, a depressão é o problema na serotonina. No caso, dislexia, é falta de alguma substância no corpo? Maneira diferente do cérebro funcionar. Né? Ainda não está comprovado, ainda não tem pesquisa comprovada da substância, mas é uma maneira dos neurônios funcionarem de uma forma diferente. E sabe-se se é uma coisa que já nasce? Hereditária, genética e altera os padrões neurológicos, o funcionamento dos neurônios. E ela costuma se manifestar, então, na fase infantil da criança, a partir do aprendizado? A pessoa já nasce disléxica, né? Então, desde do primeiro ano de vida já dá para a gente colocar como uma criança de risco. Só que a gente só consegue o diagnóstico na alfabetização. Bom, e como que é feito, então, esse diagnóstico? Como que você pode fazer um diagnóstico de uma criança disléxica? O diagnóstico tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar, que o diagnóstico é feito a gente descartando todas as hipóteses. Então, primeiro a gente tem que descartar a parte física, muitas vezes a gente tem que encaminhar para um oftalmo, a gente tem que encaminhar, tem que ver fisicamente como que a criança está, a gente precisa de uma avaliação de um psicólogo, de um psicopedagogo, de uma fono, e só com a equipe multidisciplinar que a gente consegue um diagnóstico correto. Mas me fala uma coisa assim, por exemplo, qual tipo de comportamento, né, que uma criança tem que a mãe ou o pai pode chegar e desconfiar, né, que a criança pode estar com esse distúrbio? Que tipo de comportamento que ela tem? As características. Logo então, na primeira infância, né, com 1, 2 aninhos, o desenvolvimento psicomotor da criança já é diferente. Então ela demora mais para andar, demora mais para falar, às vezes ela engatinha de uma forma diferente, então todo o desenvolvimento é mais lento. Mas aí pode ser muita coisa, né? Então na alfabetização, que aí dá para a gente caracterizar esse distúrbio mesmo. Com a dificuldade, com a troca de letras, com a dificuldade para ler, com a dificuldade para escrever. Aí altera o comportamento também, o emocional da criança fica alterado, mas sempre na alfabetização. Esse tratamento é um tratamento também que... existe o tratamento também com medicação, não? Ou é só tratamento psicológico?
A medicação, existe uma medicação que é usada normalmente para TDAH, para as crianças hiperativas, que está sendo usado hoje, que é a Ritalina, o Concerta, mas no caso da dislexia, normalmente é feito só o tratamento psicológico, psicopedagógico e muitas vezes com a fono e muitas vezes também com acompanhamento neurológico também. A criança que tem a dislexia, ela normalmente é uma criança mais comedida ou é uma criança mais ativa, com mais energia? Na maior parte, as crianças são o palhaço da turma, são crianças que falam, brincam muito, porque verbalmente eles são muito inteligentes. Então, ou eles vão ser uma criança muito agitada, que vão bagunçar muito na sala e todo mundo vai gostar muito deles, ou às vezes eles ficam retraídos, ficam envergonhados, então tem vários... Dois polos. Os dois polos podem acontecer. Puxa vida, hein? E assim, daria para você falar melhor, assim, a característica, assim, existe assim, uma característica principal que fecha o diagnóstico de dislexia? Fisicamente não existe, né? Os disléxicos, para a gente chegar no diagnóstico, todos eles têm um QI ou normal ou acima da média. Então, são crianças muito inteligentes. Então, no diagnóstico, se no teste de QI for um QI inferior, a gente já descarta a dislexia. Então, tem que ser normal ou acima da média. E o que a gente encontra em todos os casos é a dificuldade de leitura, escrita, soletração. E algumas vezes a gente encontra outro perfil, que são crianças que são muito desorganizadas, esquecem as coisas, porque a memória imediata é muito prejudicada. Então elas esquecem as coisas com muita facilidade. Elas têm dificuldade normalmente de orientação espacial, orientação temporal. Eles não conseguem se localizar, são crianças que o quarto é bagunçado, são crianças agitadas, são crianças que sempre estão esquecendo alguma coisa. Isso... Nossa, parece que você está falando de mim quando eu era criança. Meu Deus!